Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje Maurício Dantas. E apenas eu. Hoje eu lhe bastarei, Marcos. Pois é. Vai ser o jeito. Eu sou um pouquinho mais guloso, mas hoje você vai ter que dar conta, Que Maurício. tristeza. Então, Maurício Dantas, o que você vai trazer para os nossos queridos ouvintes? Pô, eu quero falar de uma coisa que vai trazer rinite e espirros aos amigos, porque é gibi velho. Tem que abrir com cuidado para não desfazer na mão, né? É aquele que vai fazendo caec quando abre. O seu TPzinho da Abril, bons tempos que a Abril lançava. Bons tempos. Os buzinhos, né? A gente nem sabia que estava. Nós nem sabia nem sabíamos o que tínhamos na mão, né, naquela época. Páginas amareladas, aquela concisão de textos que só Abril sabia fazer no formatinho. Aliás, essa é uma coisa que eu acho curioso, né? Quando a Panini resolveu fazer mensal com capa cartão, eles querem para aumentar a durabilidade do gibi. A gente tem formatinho até hoje, né? Que tá inteiro. Tem uns 30 anos. 30 não, tem mais, porque só a Panini fez 20 anos ano passado publicando o gibi, né? Pois é. Então, bicho, esses TPs aí da Panini vão sobreviver ao holocausto nuclear, né? O que não é verdade, porque quando a Panini resolveu lançar TPzinhos, né? Que foi aquela coleção Pocket, olha aí. Ah, é verdade. Que saiu a Mulher Maravilha, saiu Thor, saiu Inumanos. Aquela porcaria, se você for abrir hoje, a página cai do teu pé, né? É verdade. Ela dá um estalo e cai parecendo que é algo elétrico. Só fica a capa na tua mão. E olhe que é outros tempos, hein? Mais tecnologia, mais a cola, meu amigo. Né? Do que aquela cola do colégio. A era da tecnologia, né? Pleno 2023. Mas sim, eu quero falar de um gibizinho que eu nunca tinha lido, confesso. Não tive esse formatinho da Abril e adoro o personagem, tem o seu bonequinho e tudo mais. E lembrei dele, pra gente falar hoje, por ocasião da chegada de outro personagem que aparece nesse gibi. Eu tô falando do gibizinho do Longshot, a mini original, né, que deu origem a todo o gigantesco lore, uau, do personagem. A legião de fãs do Longshot que existe na internet. Será se ela é maior do que a legião de fãs do Gavião Arqueiro? Olha, lá vem você com essas provocações ridículas. Vou dizer, aguardem, ao Java de Gibis é um projeto que vai acontecer. Estou só procurando um parceiro e muita boa vontade dele. Mas enfim, eu a minissérie da Inocente, que muitos leitores estão tendo o privilégio de conhecer apenas agora, né, pelo Saga do Tempo, a fase dele. E com arte do Arthur Adams, ou apenas Art Adams, né?
O Art Adams, Sim, que sim, sim. é um baita desenhista, um cara que mudou bastante o estilo, se for comparar com o que ele tinha aqui nessa época, mas eu sempre curti como ele sempre teve, né, algumas coisas, recursos visuais que me lembravam o Walt Simonson na coisa Sim, aqueles traços de ação, a noção de movimento, as é verdade. onomatopeias. Ele sempre teve uma linguagem de gibi, assim, bem parecida com o Simonson, que pra mim é fera, né? Não tem como você não ouvir os sons do gibi do Simonson. E o É Adam, verdade. Arthur Adams que teve aqui no Brasil numa CCXP, né? você pegou o Não sei autógrafo se dele? 2000 e... Peguei o autógrafo dele, comprei um print, dois printzinhos dele, autografados. Eu não lembro se foi 2019 ou 2018, mas ele teve aqui sim. E aí tinha muita gente com formatinho do Longshot na fila? Rapaz, eu não vi nem ninguém com o formatinho do long shot. Eu levei uma edição que eu me arrependi de ter levado a edição da Panini de Excalibur, que tem aquela história com os X-Babies. Sim. Eu tinha aquela edição da Abril, que era em formato magazine, e não levei ela. Curiosidade, quem lançou Abril, ou era da Abril ou era da Globo. Agora eu tô em dúvida exatamente. se era da Abril ou da Eu Globo. sei que a Globo lançou, não sei se a Abril lançou também. Então deve ser da Globo. Eu confundi e me corrigi. Você me ajudou a me corrigir na hora. Pois é, fico feliz em ajudar. Mas enfim, Que bom. esse é um gibi bem doido porque é um sentimento meio novo universo da Marvel, né? Aquele novo universo antigo mesmo, de onde veio o Stig, todos os outros personagens ali que acabaram. É uma ideia do Mark Gruenwald, né? De fazer um novo universo mesmo, como se fosse uma terra paralela ali, uma Marvel 2, né? Para concorrer com a própria Marvel. A gente estava vendo ali a surgida de outras editoras com outros conceitos e tudo mais. O Jim Shou tinha medo que a Marvel ficasse para trás. Mas enfim, hoje esse programa não é sobre o novo universo, é sobre Longshot e ele tem uma pegada mesmo no novo universo porque começa sem a gente saber que está se passando no universo Marvel mesmo, lá para a terceira edição só, são normalmente saem 6 edições. E só lá na terceira que a gente vai ver, né, a clássica aparição do Homem-Aranha e da Mulher Hulk, né, que tava fazendo sucesso. E ele vai contar a história do Longshot desde ele acordando no meio de uma fuga para a Terra, sem memória, sem lembrança, sem saber quem ele é e tudo mais, ganhando esse apelido, né, de Longshot. Longshot é um termo em inglês, né, para assim um tiro de sorte, uma cagada, né? Isso aí é uma cagada. Qual é o seu codinome? Cagada. E ele é um personagem, para quem não conhece, né? Ele apareceu depois disso na saída dos X-Men do Claremont, com diversos desenhistas, na verdade. E a Innocent, que é a editora dos X-Men nessa época, ela, não sei como é a história direitinho aí, mas não sei se ela sugere Longshot nos X-Men, se o Claremont pra agradar ela coloca. Enfim, esse bastidor aí eu não tenho não. Sei que ele vai depois pros X-Men, onde ele fica mais famoso, né? Ele tem uma relação com a Cristal e tudo mais. E a gente vê aqui muita coisa que eu não tinha entendido, Marcos. A gente tem naquele X-Men Extra da Abril também, né? Outro formatinho bem parrudo da Abril da época, que é uma saga de anuais e que a gente vê a volta do Longshot, do universo e tudo mais. Que vários personagens, vários conceitos que não tinham sido utilizados desde então, surgem aqui nessa minha. Ele chegando na Terra, ele tem um personagem que parece um cachorrinho, né? Mas que fala, comando ele, mas tem som. Todos aqueles capangas do Mojo que vão perseguindo ele, a ideia toda dos invertebrados, né? Que são os sem espinha, sem espinha, acho É sem que espinha. é a raça do Mojo, né? Que nesse mundo do Mojo Verso ela acaba sendo a dominante. E eles têm na mitologia deles 6 terríveis, né? Mitológicos mesmo, cheios de superstição em volta deles, que são 6 bípedes com coluna vertebral e que anda e tudo mais. E o principal engenheiro genético deles cria uma raça de escravos para eles, assim, como uma forma de dar um tapa na cara da própria raça. Ele é um escravo também, vai criar uma raça de escravo, mas ele cria com base nos maiores temores desse povo. Sei lá, é como se fosse criar uma raça de escravo para os crentes, todo mundo metaleiro. Que é o Aize, né? Que é outro que eu só fui ler nessa outra saga, que eu nem lembro como teve o nome em inglês, é Shater Shot. E é um personagem que eu sempre gostei do conceito Mojoverso, essas loucuras como tem nesse especial dos Calibur que você tá falando, Marcos, né? Dos X-Babies, que é uma ideia do Longshot de manter a audiência, um planeta que o poder está na audiência. Uma puta crítica, assim, ao
aos anos 80. Uma ideia do Mojo, né? Não do Longshot, né? Do Mojo, Ah, sim, não? sim, é isso mesmo. E aí o Mojo faz o X-Baby, né? Porque crianças são fofinhas e dão audiência e tudo mais. E a gente vai ver muito o Longshot some em um certo ponto, né? Depois dele fazer bastante sucesso, aparição aí. A gente tem aquelas histórias todas do Cheetah Star, ser filho dele, eu não sei. Eu tava dando até uma lida no Google disso aí, não é spoiler pra ninguém, mas pelo que eu entendi aqui, o Cheetah Star é filho do Longshot com a Cristal, sim. E o próprio Longshot, na verdade, é um clone do filho. Meu Deus. Em que momento rolou a viagem do tempo aí, quem foi que fez o que com quem, eu não sei, mas pelo que eu entendi aqui de uns verbetes de Wiki, da Wikipedia, da própria Wiki da Marvel, é isso aí. Então, a gente tem até recentemente aí a Inocente voltou nos X-Men Legends, né? Aquele título Casa dos Artistas, né? Retiro dos Artistas, como disse o Joel. Retiro dos artistas, Pra dar um dinheirinho pros autores velhos aí, revisitar a história antiga. E aí ela voltou para 2 edições, eu ainda não li. Fica aí até uma dica de pauta, hein, pra tu. Quem sabe o Joel aparece dessa vez, porque ele tá gostando desses X-Men Legends. Eu achei uma porcaria a maioria, pelo menos do volume 1. Agora eles relançaram do zero, né? Parece que com uma curadoria melhor de história, mas não tive coragem de começar a ler ainda não. Vou ler só porque tem a Inocente, não é com Art Adams, infelizmente. Voltando a essa história aí. Mas o mais legal mesmo, já que eu tô me alongando demais, é que eu peguei tem um scan, né? Nunca mais saiu aqui no Brasil, deixando claro. E sim. mesmo que tivesse saído, eu ia pegar o scan, não é isso não. Saiu aqui no Brasil, como a gente falou, foi no formatinho em 91. Setembro de 91. Pois é, Foi quando saiu aqui no Brasil. É originalmente de 85, 86, né? Pega ali o final do ano de 85, a minissérie, e termina em começo de 86. E o legal é ter um texto da Inocente no começo desse TP lá que eu peguei o scan. Tem uma versão scan que é muito ruim, mas se vocês pegarem ela, continuem procurando, que tem uma versão bem boa mesmo, a qualidade. Continuem mesmo, porque vale a pena. E a arte do Art Adams é sensacional, assim, você comparar com o artista que ele é hoje, ver onde ele evoluiu, o que ele manteve, é bacana. A Inocente fala que ela não tinha um background, assim, de heróis, né? Então, para ela, um conceito de herói é outra coisa, alguém que fazia a coisa certa, superava o ciclo do herói, né? Mais clássico, mas sem superpoderes, né? Necessariamente. Tanto que o Longshot foi descobrindo os poderes dele aos poucos. Você não chega na edição 6 e ainda não menciona. Porque ele é leve, a mulher Hulk arremessa. Poxa, mas eu não joguei ele tão forte assim, né? Porque o Longshot tem ossos ocos, né? É isso que eu acho interessante. Quase uma galinha, né? Mas não se quebra todo, né? Ele tem um fator de cura também que não é muito mencionado. Ele tem o poder da sorte, mas a sorte só funciona quando ele tem o intuito dele é puro, né? Quando ele age com egoísmo, com raiva, qualquer coisa assim, esse poder dele não funciona. E ele tem bastante agilidade, né? Ele é meio noturno, né? Ele só tem 4 dedos nas mãos, né? Atira aquelas lâminas. Isso, e eu acho que até o Gambit, de certa forma, é um pouco de um reaproveitamento ali, né? Uma reciclagem de alguns conceitos. O Gambit não tem sorte, sim, mas ele tem a coisa do charme, né? Ele também arremessa as coisas, tem essa agilidade natural. Parece que eu sempre imaginei isso, né? Que em certo contexto ali dá pra você entender que o Gambit meio que substituiu, assumiu esse papel do personagem carismático, já que o próprio Wolverine do Claremont, né? A gente não lembra, mas o Wolverine Claremont é um personagem em decadência. Tava sempre se dizendo como o fator de cura dele não é o mesmo, como ele já tava ficando velho, né? E o Claremont sim, vai mantendo isso assim. É uma das coisas que o Bernie não gosta, inclusive, né? De discutir. Mas a forma como a Inocente trata isso vai mostrando aos poucos, né? Vai inserindo ele aos poucos também no universo Marvel. Muitas coisas você vê que não eram pensadas a princípio, mas foram ganhando espaço, né? A própria Espiral, como eu falei, que sempre achei uma baita personagem, tanto no jogo. Eu adoro a Espiral, adoro o visual dela, os poderes dela, e depois que ela foi pro jogo, então, aquele joguinho de luta. Sim, Marvel vs Capcom. Sim. E assim, então eu vou te mandar depois, Marcos, a foto da bonequinha nova da Espiral, que é sensacional. Você vai ficar emocionado. Mas a Espiral, né? Que depois a gente descobre que é a
Rita Ricochete, que é a personagem pela qual se apaixona, tem um interesse, é bem radicalzona, é dublê e tudo mais. Tipo a Paola Oliveira nessa novela da Sete. Ela começou como uma personagem só, assim, ela tá pelada até, né, no começo da história. Ela é só uma personagem genérica dos malucos que estavam perseguindo o long shot do Mojoverso pra Terra. Só que a Inocente vai curtir a ideia, né, dos 6 braços, uma deusa indiana, assim, e vai criando a história de que ela dança entre as realidades. E ela vai ganhando espaço dentro da própria minissérie. Você vê, a gente tem hoje uma legião de leitores aí dizendo, fulano pensou isso desde a primeira edição, não sei o que. Não é assim, nunca foi assim, não é assim até. Hoje até tem um planejamento maior, né? A ideia de fazer um run, de durar muito tempo, mas muito graças ao Claremont até. E os autores iam soltando ideias assim, vendo que funcionava, olhavam a arte, né? O desenho dizia, pô, eu curti desenhar isso, deixa eu desenhar mais esse tipo de coisa. E vai ganhando espaço. E é uma simbiose, né? Um encontro ali A de própria ideias. Espiral ganhou espaço, né? Que a Espiral fez parte lá da Freedom Force, né? A Força Federal, depois que Isso. a Irmandade de Mutantes deixou de ser. Virou legal, né? Virou a equipe oficial do governo. Ela É. fez parte da Força Federal Ela faz também. parte da Força Federal, ela faz parte dos Exilados um tempo, se não me engano. Ela tem várias participações Dos aí. Exilados eu não lembro, mas eu sempre achei muito legal a personagem em si, a Espiral e o Longshot, apesar de que como eu tava falando para você em off, eu tenho essa minissérie, mas eu não lembro de ler. Eu tenho esse encadernadinho da Abril, eu tinha. Não sei se eu já doei, enfim. E eu tinha esse encadernadozinho da Abril e eu não lembro de ter lido. Sabe aquelas coisas que você ganha, você acha legal, mas você só bota na coleção? É, Era basicamente a isso. gente fica esperando a oportunidade de E, ler e nunca aparece. pois é, e assim, eu sempre achei bacana esse conceito. Eu lembro, eu já devo ter contado aqui outras vezes, que eu comecei a ler gibi de super-herói por conta do meu pai. Meu pai lia gibi de super-herói. Então, quando eu comecei a ler, obviamente você ali no começo dos anos 90, você não vai entender nada do que está se passando, né? Porque tinha aquele conceito de continuidade muito mais forte do que eu tenho hoje, né? Então, eu pegava para ler a história, mas isso também nunca impediu ninguém de começar a ler. Então, o pessoal fala assim: tem que fazer reboots regulares, porque para pegar novos leitores, balela, que antigamente a gente não tinha o tanto que você pode ter hoje para pesquisar e nunca atrapalhou ninguém de começar a ler. Mas enfim, eu pegava para ler e era naquela época que o Longshot fazia parte dos X-Men e eu perguntava pro meu pai e meu pai falava empolgadíssimo, ele gostava porque disse que o poder desse daqui é ter sorte. Só isso. E é uma coisa assim tão básica, né, que é legal. E no caso do Longshot, como você falou, não usava sempre, era usado até de uma maneira mais interessante do que o da Dominó, por exemplo, que o Life criou, e aquela coisa, ele primeiro cria o personagem para depois pensar no poder, e aí colocou o mesmo poder na Dominó, mas que não funciona tão bem como funcionava com o Longshot, né? O Longshot tem um olho que brilha quando ele ativa o poder e a Dominó tem um olho sempre preto, né? Ela pode tomar murro no olho que ninguém vai perceber. Ele pegou o Longshot e transformou e botou uma parte no Cable e outra na Dominó. E depois foi botou o filho do Longshot na história também. Pois é, olha aí. Descobrimos que o maior fã vivo do Longshot é o Rob Liefeld. Não, mas aí eu vou te dizer também, viu? O Life no comecinho tinha muito do Art Adams também Sim. no teatro. Se for pegar ali, eu acho que o Life tá em alguma coisa de Guerras Asgardianas, também, dos Novos Mutantes. Mas eu sei que o Adams desenha alguma coisa, mas eu acho que o Life desenha. Não. Minto, não tem ele não. Eu lembro de quando eu li esse Guerras Asgardianas pela primeira vez, também em scan, porque eu não tinha lido na época, não tinha esse formatinho. Eu percebia isso justamente, sabe, o Adams nessa época já tinha uma estrutura do corpo dos personagens que era bem diferente. Às vezes esticava muito as pernas, né? Tinha muito desenhar os dentes, não fazer só aquela chapa branca nos desenhos. Então é bacana você começar a ver essas referências também de uns artistas em outros.
E como um vai moldando o outro, e pode dar errado, né? Como no caso do. E só assim, uma curiosidade, que você falou de Novo Universo. Quem adorava Novo Universo e que até hoje, se bobear, lembra e fala alguma coisa, é minha mãe. Ela adorava Força Psi. É mesmo. É, saía aqui, ela pegava para ela disse que pegava aquele gibizinho e adorava ler aquilo. E ela era fã de Força Psi. Que massa. Não fazia ideia que sua mãe gostava também. Assim. Pois é, ela não gostava de super-herói, mas gostava de Força Psi, olha aí. Aí, uma curiosidade também, né? Que esse novo universo saiu aqui pela Globo também, no Sim. Marvel Force. Porque nessa época é uma bagunça esse negócio do licenciamento, não é centralizado. Tinha um gibi da Força Psi também, que eu lembro, que eu cheguei a ter. Numa dessas de pegar em sebo ou ganhar, eu tinha um gibizinho da Força Psi também. Aí não sabia. Tá? Saiu também. E aí, olha aí. a Abril tinha a preferência da publicação, mas se a Abril não quisesse publicar, outra editora podia pegar o gibi da Marvel. Então foi assim que a Globo publicou, antes da Abril, por exemplo, Novos Guerreiros. Publicou Excalibur, uma porrada de coisa a Globo publicou antes, e aí que rolou uma treta lá, né? E a Globo abriu, como assim? Né? Eu quero pra mim, e aí foi até do CC dos Estados Unidos, enfim, ó, tem várias. Quando percebeu que estava fazendo sucesso, né? E não era ela que estava publicando. Maldito. Fala da Abril. E a Abril? Insira o meme. Bom, já que você falou de um gibi que está ali sendo conservado em naftalina, eu vou falar de um gibi que, ao contrário, é um gibi novinho, mas que também está cheirando a naftalina, porque traz aquela sensação de nostalgia que permeia todos nós, velhos nerds, leitores de gibizinhos, e que a gente só gosta de coisa antiga mesmo. Então, a Marvel, que não é besta nem nada, vai atrás do Peter David e lança Senhor Tirateima, né? Uma minissérie em 5 edições que você, Maurício Dantas, falou naquela live que fizemos com o Daniel do Poptopia, né, ali em janeiro ainda, no comecinho do ano. O link vai estar aí no post. Você falou lá, mas agora quem vai falar sou eu aqui, que é do Joe Fixit, né, que é o nome em inglês do Senhor Tirateima, que é escrita pelo Peter David, desenhada pelo Yildirei Sinar, acho que turco Yildirei Sinar, e ele se passa justamente na época que o Hulk era cinza, né, e morava lá em Las Vegas, era leão de chácara de um cassino em Las Vegas. E ele traz todo aquele clima daquela época, né, do personagem, porque, como todo mundo sabe, né, o Hulk ele era para ser cinza originalmente, mas aí dizem que devido a um erro lá da gráfica, né, acabou saindo o cinza, era muito difícil na época acertar as cores da publicação, ele acabou saindo cinza ao invés de sair verde. E aí acabou ficando verde, né, e aí depois foi retconeado, dizendo que ele surgiu cinza, e um pouco mais inteligente, e aí ele, devido a mais exposições a raios gama, ele ficou maior, mais forte e mais burro. Aí, depois da entrada do Peter David, ele transformou, né, fez essa personalidade do Inza, que aí ele é aquele que só se transformava à noite, e ele acabou criando uma vida para o Hulk, e o Fracote Banner atrapalhava a vida do Hulk, mas estava lá, ele era o Hulk à noite e o Banner durante o dia. Depois disso, depois que o próprio Peter David fez aquela, que na época era uma junção das qualidades das 3 personalidades até então, das 3 personalidades do Hulk, né? Então, era da inteligência do Banner, a força do Hulk verde e a malícia do Hulk cinza. Surgiu lá o Hulk, que depois ficou chamado como Hulk Professor, né? Que é naquela época do Panteão e tal. E só foi aparecer de novo agora na fase do Al Ewing,
com o Joe Bennett no Immortal Hulk, que aparece a personalidade do Joe Tirateima, né? Aparece como uma das inúmeras personalidades que estão lá na cabeça do Banner, né? De uma forma bem interessante, inclusive, né? Porque ele mal aparece Sim. como o Hulk mesmo, né? Ele aparece como um humano, como se... A personalidade dele toma conta do corpo do Banner, né? Isso é muito bacana, uma baita É sacada do Will. muito interessante. E aí o Peter David volta com essa mini, tá lá e passa, inclusive, aparece, tem participações especiais nesse primeiro número, né? Que aparece o Homem-Aranha. E a história gira em torno do Rei do Crime, que está indo até Las Vegas para poder confrontar o patrão do Joe Tirateima, né, o dono do cassino, porque a magia tá tentando invadir lá e dominar o submundo de Las Vegas, e o Rei do Crime não quer que isso aconteça, porque ele quer dominar o submundo de Las Vegas, né? Então chega lá o Rei do Crime para confrontar, e tá lá o guarda-costas do cara, que é o Joe Tirateima, e é engraçado que ninguém percebe que é o Hulk, o único que percebe que é o Hulk é o Homem-Aranha, né? E ele diz que só percebe porque lutou com ele, né? Pois é. Agora, eu acho que, assim, você falou disso, mas, assim, a cena mais legal do quadrinho todo é na luta do Joe Tirateima com o Rei do Crime, é naquela época que o Rei do Crime é retratado como um cara muito forte, né, aquilo não é gordura, né, são músculos, Sim. né, que falam, ele tem ossos largos, né, e ele é muito forte e tal, e ele acha que pode encarar o Joe Tirateima no braço. Ele tá lá descendo o sarrafo, ele nem se mexe, o cara dá um safanão nele, tipo o Hulk fez com o Loki no filme dos Vingadores, e faz dá uma de Jean-Claude Van Damme em Grande Dragão Branco, e faz o Rei do Crime falar matê, né? Falar acabou. Aí daqui a pouco fala em francês. Agora em latim. Isso é sensacional. É a personalidade do Tirateima mesmo ali, né? Ah, pô, eu acho bacana demais. Eu preciso elogiar aqui. Eu sou fã do Ildia Sinar, né? Não vamos conseguir pronunciar a contento o nome do cara. Mas o cara é muito bom. Ele já apareceu fazendo outras Sim. coisas na Marvel. Ele recentemente estava com outros títulos. Ele surgiu nos X-Men, né? Sim. Ele surgiu. Eu tenho quase certeza que ele também esteve na CCXP num ano, que ele era agenciado pela Chiaroscuro. Eu tenho quase certeza que ele teve aqui na XP também. É mesmo? Aí eu não sabia, não. Ele de fato. Vou trazer a informação. Ele de fato é turco. Tem um estilo que lembra muito assim uma coisa meio clássica dos gibis, né? Anos 80, por ali. Mas ele também tem uma linguagem de moderna. Eu acho que ele encaixa muito bem essa mistura de estilo clássico, né? Como ele fez aí. Esse gibi não é o primeiro gibi, assim. Eu acho que começou essa onda com aquele revival do Peter David do Sibionte Homem-Aranha, né? Que saiu aqui na mensal do Aranha pela Panini, que é uma história desenhada pelo Greg Land, que não tem nada a ver, né, com o estilo da época. Se passa ali mais ou menos na época do uniforme, mais ou menos não, exatamente na época do uniforme alienígena, né, e vai mostrando algumas histórias, principalmente que o uniforme tá deixando o Peter Parker dormir e aprontando todas, e ele lidando com as consequências disso. Rendeu 3 minis, né? 2 minis iniciais e uma terceira que eu acho que é sobre o Rei das Trevas ou uma outra saga dessa. E aí começaram a fazer a torta direita. Teve uma do Caolho recentemente, escrita pelo Larry Hama, o Caolho, que é a identidade do Logan, né? Em Madeira, que é desenhada pelo André de Vito, que também tem uma mistura legal de estilo com essa galera, assim como o Sinar, né? Como o Mahmoud Asa também, que gosto muito. E o Sinar, como eu ia falando, ele tem tem um estilo que casou muito bem recentemente com aquele The Marvels, que a gente já comentou num pilha anterior. Falei dele, saiu recentemente agora aqui. Ele desenhou as 12 edições, sem atrasar, sem precisar de filler, que é um gibi escrito pelo Busiek, né? E que dá uma mexida legal ali na história. No mais recente alinhamento de história ali, não dá para chamar de reboot, são retcons, né? Um conjunto de retcons ali para alinhar algumas coisas, aquela história da guerra num país do Oriente Médio que substitui todas as outras guerras, né, da Marvel, né? Foi lá que o Tony Stark
a explosão no peito, foi lá que o Frank Castle lutou, foi lá que o Nick Fury lutou também, que o Reed Richards foi assistente do governo do exército americano. Então, ele tem essa pegada mesmo para desenhar esse tipo de gibi, mas é um cara que tem pegada de mensal, não precisa de fila, faz 12 mensais no ano sem problema. É um cara que merecia mais espaço aí, principalmente porque ele é muito competente. Ele é daqueles caras, Marcos. Não vou dizer que ele é um Jorge Pérez, não é isso não, mas tem caras como o Jorge Pérez que desenha todo mundo bem, né? Tipo assim, tem gente que você diz, porra, vai desenhar um Homem de Ferro, vai ficar horroroso isso aí. E ele é um cara que encaixa todo mundo muito bem na história, adapta os visuais muito pro traço dele, sem ficar feio. Isso é uma coisa que a gente merecia ver mais em gibis como Vingadores, que é carro-chefe, Fantástico. Ele é um cara que eu acho que pode não ter essa vibração, não ter essa, que merecia mais destaque por ser competente e ter belíssimos desenhos. Bom, e assim, eu queria só confirmar, aqui eu acabei de confirmar no site artefinalhq.com.br, numa matéria escrita por Dãozinho, Olha! que Ildirei Sinar esteve aqui na CCXP de 2016 com o que eu gosto de citar aqui, que o Marcelo Miranda ama quando eu falo dele. Ele estava aqui no mesmo ano que Alan Davis esteve aqui. Sempre você fala do alguém fala do Alan Davis, tem alguém para dizer assim, mas o Alan Davis é nojento. Ainda tava Mahmoud Asrar, tava por aqui também, Ariel Olivetti, Eduardo Ri, Simon Beasley, e o que já estava com casa aqui no Brasil, Bill Sienkiewicz. E aí eu vou abrir aspas para a parte que o Dãozinho fala de Ildirei Sinar aqui no Brasil. Abre aspas. O turco Ildirei Sinar também esteve no evento, mas com bem pouco material à venda e também publicado no Brasil. Isso aqui foi em 2016. Ele esteve meio avulso e ficou na maior parte do tempo que esteve presente sem filas na sua mesa. Esquecemos até de tirar foto, né? Parabéns. Olha aí. Não tem fotos do turco na nossa matéria. O link vai estar aí no post. Pois é, né? Nessa época aí o Sinar tinha acabado de desenhar o Superior Homem de Ferro do Tom Taylor, né? Que é uma ótima série, é um gibi curto, acho que tem 12. Mas isso já tinha saído aqui no Brasil? Acho que não, pois hein? Se muito, Marcos, tinha acabado de sair, porque nessa época a Panini tava com... Eu acho que só tinha saído os X-Men dele, eu acho. Talvez tivesse começado a sair há pouco tempo, porque nessa época a Panini estava com um pouco, não com tanto atraso assim, mas também não estava tão perto como está agora. Apesar de que a gente tem visto aí em X-Men tão atrasado, é impressionante isso. Não sei o que acontece, mas a Panini... Inferno saiu há pouco tempo, né, aqui no Brasil. Saiu a final de 2022 foi quando saiu Inferno aqui no Brasil. Pois é, aí você vê a Twitchsphere brasileira que só compra as mensagens ainda gostando do Hickman, e o resto do mundo todo já nem se importa mais, chama ele de chato, né? Maurício tinha razão. Quanto rancor no seu coraçãozinho. Você sabia que eu soteropolitano. Você sabia que eu ia falar isso. Bom, mas eu acho que é isso, né? É só aqui, até, no momento que a gente tá gravando esse podcast, só saiu a primeira edição dessa mini do Senhor Tirateima. Ainda é uma minissérie em 5 edições, então é aquela coisa. Eu fiquei bastante empolgado em ler esse primeiro número, que muito provavelmente eu vou esquecer os próximos e só vou lembrar quando você me lembrar que saiu as 5 edições, e aí provavelmente a gente volta para falar da conclusão dela aqui. Eu não vou negar, eu gosto de ler o primeiro para ver se eu vou continuar lendo, porque senão eu vou ficar juntando coisa no tablet e aí daqui a um ano eu olho assim, para que isso mesmo? Aí apago sem ter lido, né? Então, para evitar essa frustração a longo prazo, aí eu leio o primeiro e digo, vale a pena, não vale a pena. Aí quando saiu 2 eu já lembro, né? Falei, não, eu gostei. Tipo eu dando fim no formatinho sem ler, né? Quem nunca? E aí eu acabei gostando dessa, assim, eu vou continuar, vou esperar sair aí as outras 4 edições e aí ler no tapa. Te aviso também quando sair a 5ª. Por favor. E aí a gente faz uma pilha fechando o arco, né? Já dando a dica para os leitores agora, que é para ler. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já deve ter saído pelo menos a edição 2.
Eu acho que tá pra agora mesmo, né? Mas não vamos revelar nossos segredos de gravação. Quem sabe, se valer a pena mesmo, a gente faz um pilha aí, fechando a história, como já fizemos com o... Acho que é isso, rápido e rasteiro hoje, Maurício Dantas. E caceteiro. Então, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço, tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br